Domingo passado nós falamos sobre o antes de Pedro, não foi? O antes de Pedro. Quem lembra? Quem está lembrado aí? A vida de Pedro antes e a vida de Pedro depois. Hoje você vai abrir no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ver a vida de um homem antes. Pedro conviveu com Jesus, mas teve que ter uma conversão. E ele se converteu. Pedro foi uma bênção. Homem de Deus. Isso depois que se encontrou com Jesus. Atos 9 traz a história de um homem perverso. Um homem mau. Talvez você esteja vendo na televisão tantos homens assim. Semelhante ao de Saulo. Onde ouvia falar de crente, se pudesse, e na verdade ele pedia autorização às autoridades para pegar os do caminho, que eram os crentes da época, chamado do caminho, por causa de Jesus. Que Jesus ensinou, eu sou o caminho, não tem outro caminho a não ser eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, os crentes daquela época eram identificados como os do caminho. Saulo ficava irritado. Você já viu gente irritada contra crente? Já viu gente irritada contra crente? Já viu, não já? Cosma ali balançando a cabeça já. Eu também já vi. Não é? Falou em crente, sai de perto, não quero saber de crente. E se puder, aqui no país não pode, em outros países é liberado, se puder, tira a vida deles. E tira a vida de uma forma mais cruel. Então, Paulo era esse homem também que tirava a vida dos crentes de forma cruel. E ele pedia autorização às autoridades. E quem era a autoridade da época? Sacerdotes. Não gostavam dos crentes. Lá em Jerusalém, lá em Israel, onde o crente chegava, mandava matar. Não só mandava, mas ele também matava. Ele concordava, assistia, participava, motivava para acabar com os crentes. Eu já ouvi aqui isso no bairro mesmo. Se pudesse, esses crentes não existiriam. Mas sinto muito, mas você não pode. Porque nós somos de Deus. E por que você nos odeiam? Porque falamos a palavra, pregamos a liberdade em Cristo Jesus, pregamos uma nova vida em Cristo Jesus, pregamos que podemos falar sobre Jesus, pregamos porque Deus é o nosso Criador, nosso Senhor, porque Ele é o sustentador. A música que nós cantamos aqui, Ele é o dono de tudo. Inclusive, Ele conhece cada estrela no céu e chama pelo seu nome. Porque foi Ele que fez. Ele é o Criador. Ele conhece cada um de nós e nos chama pelo nome. Vai Saulo, recebe autorização. Pode acabar com os crentes lá em Damasco. Lá tem igreja, lá o evangelho está crescendo, está divulgando. Lá tem um tal de Ananias, lá tem Judas, que era um também evangelista, discípulos. Estava lá pregando em Damasco. Paulo soube e disse, vou acabar com eles. Vou fechar aquela igreja. E ele se prepara. Ele pediu cartas, está ali o texto, pediu cartas para as sinagogas, os sacerdotes, porque os sacerdotes não gostavam de Jesus. Porque Jesus falava a verdade sobre aqueles religiosos, porque eles eram envolvidos com pilantragem, falcatrua, coisa, tudo que era contra o evangelho. E se o evangelho, você que é evangelho, está envolvido em falcatrua, em pilantragem, pode mudar a sua vida, porque sua vida está longe do evangelho. Porque o evangelho não prega isso.
O evangelho não compactua com tudo que Deus reprova, porque o evangelho é de Deus. Talvez você está na igreja dizendo que é evangélico, mas quando chega na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, é só enrolada, só mentira, só enganação, só trapaceiro. Pode ficar certo disso, Deus vai falar com você. Deus vai derrubar você do cavalo. Ou você se converte, ou Deus tira você da sua presença dele. Não tente enganar o que é de Deus. O que é de Deus não se engana. Veja o que eu estou lhe dizendo. E Paulo vai para matar esse povo. Estrada fora, Damasco, afoito, muitos soldados para dar seu apoio. Cavalaria, não é assim que vamos pegar eles de cheio. No meio do caminho. No meio do caminho. Ele encontra o caminho. Vamos ver o texto. Seguindo ele em estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz dos céus brilhou ao seu redor. Quem é a luz dos céus? Quem é a luz do mundo? Jesus. E caindo por terra. Se ele estava no cavalo, ele caiu. Se ele estava caminhando, ele caiu. Não importa. Se ele estivesse em pé, ele caiu. Não importa. Porque diante de Jesus, ou você se rende, ou ele lhe derruba. Mas ele te derruba para lhe construir, para lhe reconstruir. Derruba suas maldades, derruba suas intenções, derruba seus projetos malignos, maldosos, diabólicos, humanos, cheio de egoísmo, cheio de vaidade. Ele derruba tudo isso. Tinha pessoa mais vaidoso, mais egoísta do que Saulo? Era comandante. E com a carta ele podia fazer tudo. A assinatura estava na mão, a autorização estava na mão. O ser humano é assim. Quando ele recebe poder, se ele não tiver Deus no coração, ele é pior do que o diabo. Até o diabo treme quando vê um homem maligno, onde ele se insufla de poder. Até o inimigo se esconde dele. Porque o homem fora da presença de Deus, o homem com coração mau, ele é perverso, perigoso. E estava Saulo nessa situação, nessa intenção. Deus age, irmãos. Não tenha medo. Eu tenho certeza que os irmãos do caminho oravam por Paulo. Senhor, cura este homem. Senhor, liberta esse homem. Senhor, faz algo para que esse homem entenda que Deus é poderoso. Se a igreja ora, Deus responde. Deus responde quando a igreja ora. E a igreja estava orando para que o evangelho fosse espalhado, fosse divulgado, porque Jesus é a salvação do homem. Quando Jesus está no coração do homem é diferente. Estou falando quando Jesus entra no coração do homem. Quando o homem deixa Jesus entrar. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Farei nele morada. Jantarei, almoçarei, conversarei, resolverei, ouvirei. Tudo ele está ali para ir, para abençoar. Ainda diz, abençoarei. Uma luz do céu. E esta luz Paulo não conhecia. Ouvia falar. Ele queria apagar a luz do mundo. Ele queria que a luz não existisse mais. O nome de Jesus fosse exterminado. Ah, quanta gente tem feito isso. No Brasil. Nós estamos vendo aí no carnaval no Brasil.
uma agressão à pessoa de Deus, mas Deus não se deixa nada impune. De Deus, irmãos, não se zomba. Ele vai falar o coração de quem zomba dele. Se o coração não abrir, ele age. E ele agiu na presença de Saulo. E diz o texto: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz tem sido dita diariamente a tanta gente. Maria, José, Antônio, Roberto Carlos. Não é o Roberto Carlos cantor. Também, talvez, se for preciso. A qualquer nome. Ouça a minha voz. Não persiga os meus. Paulo, Saulo, por que me persegues? Como eu lhe persigo? Eu persigo o povo do caminho. E esta voz era de Jesus. Mas Jesus não tinha morrido? Tinha morrido. Mas Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e foi para os céus. E aí dos céus ele falou. Agora era Jesus que estava agindo como Senhor. Não mais como Salvador, mas como Senhor. Por que você me persegue? Por que você não respeita a igreja de Cristo? Por que você transforma a igreja de Cristo em cemitério? Tantas perguntas Jesus faz ao homem longe de Deus. Por que me persegues? Por que invade? Por que maltrata? Por que mata os meus? Matando os meus, perseguindo os meus, defamando os meus. Tudo isso está fazendo em mim. Palavra de Jesus a Saulo. Você está me perseguindo. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, quem persegue crente, persegue Jesus. Quem persegue os do caminho, persegue Jesus. E Jesus não está morto, ele está vivo nos céus, olhando para nós até nesse momento aqui. Lembra da história das 7 igrejas? Vai lá e diz que o anjo estava passeando, olhando cada igreja, cada pessoa, cada comportamento, cada obra, cada oração, cada testemunho. Está lá. Lá em Apocalipse capítulo 2. Está lá. Jesus está aqui. Nossos olhos não podem ver. Ainda, um dia veremos. Mas o pecado, a maldade, a ignorância, o desprezo pelo evangelho, o desprezo pela igreja, Jesus está vendo. E Jesus está dizendo: por que me persegues? Perseguir também tem a forma de abandonar o outro, é uma perseguição. Desprezar o outro é uma perseguição. Maltratar o outro é uma perseguição. Não apoiar o outro é uma perseguição. E Jesus está dizendo para nós: por que me persegues? Palavra do Senhor diz que os seus companheiros tinham que ter testemunha. E naquela noite tinha testemunhas que iam em direção a Damasco, afoitos, armados, prontos para decapitar ou apedrejar, como apedrejaram aquele homem ali em caminho. E Paulo concordou. Paulo estava ali. Quem foi que ele maltratou? Quem foi que ele apedrejou? Quem ele apoiou? Quem foi? Tem até um jovem aqui com esse nome. Estevão. Estevão era cristão. Era do caminho. Falava de Jesus. Pregava. Dava glória a Deus. Dava aleluia. Conhecia o caminho. Fazia parte do caminho.
E Paulo disse, vamos calar. Aí Jesus disse, Saulo, você me perseguiu. Estevão, o sangue dele passou nas suas mãos. E diz o texto que os seus amigos ouviram. Ou quantas vezes pessoas ouvem a voz de Jesus e dizem para a gente, olha, não faça isso. Você já ouviu isso? Recentemente uma pessoa me deu uma orientação. E eu disse, dos céus. Eu ouvi, fiz, dos céus. Deus aprovou. Então tem pessoas que ouvem a voz de Deus também e chegam para a gente, olha pastor, não faz desse jeito. Olha pastor, fala com alguém. Olha pastor, ore por alguém. Vozes que ouvem e comunicam para a gente. Estevão estava ali, na terra, no chão. Nada podia ver quando a luz dos céus, apenas uma luz, o derrubou no chão. A partir daquele momento que ele se dobrou, se rendeu, ele não conseguia mais ver. Diz o texto que ele ficou cego. Precisava de ver Jesus. Não podia. Precisava de ver os amigos. Não podia. Diz o texto que até para ele se levantar, ele precisou de ajuda. Porque ele perdeu as forças. O encontro com Jesus é assim. Ele purifica a gente. Para a gente se libertar do pecado é um peso enorme. Até para se levantar precisamos de ajuda. Porque o pecado faz isso conosco. E também o pecado nos cega. 3 dias e 3 noites ele ficou cego na escuridão. Por conta do pecado dele. Mas o encontro com Jesus era necessário ele ter essa experiência. Deus agindo na vida dele. Está ali. 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Dá uma certa ligação, né? Jesus ali no deserto, nada comeu, nada bebeu. Jesus na cruz ali, nada comeu, nada bebeu. Jesus no sepulcro, nada comeu, nada bebeu. Na escuridão por causa dos nossos pecados. Os pecados fazem isso conosco. Nos escurece, nos cega, não deixa a gente ver as coisas. E diz o texto que ele foi levado para a casa de alguém. Jesus chega para acudir, para dar assistência, tanto física como espiritual. Ananias, Jesus vai lá em Damasco. Ananias, está acontecendo algo fantástico. Está acontecendo algo que você não vai acreditar. E na verdade, Ananias não acreditou. Eu vou te contar, Ananias. O poder do Espírito Santo derrubou Saulo. Ele está em Damasco. Mas, Senhor, ele veio para Damasco para matar os crentes. Saulo, quando o Espírito Santo age, quando Jesus age, não tem que não se renda. Vai até a cidade, até a casa de Judas. Ananias, vai lá, Judas. Judas tem um encontro de oração lá. Judas tem um pequeno grupo. Judas tem uma igreja. Judas ora. E Judas está recebendo exatamente Saulo. Mas, Senhor, não é possível. Este homem é perigoso. Como é que o Senhor me manda lá? Vai lá, você vai orar com ele. Você vai impor as mãos. Isso é um exemplo para nós. Impõe as mãos sobre as pessoas, abençoe as pessoas, clame aos céus por alguém para ser salvo, para ser liberto. Ananias cumpre a ordem, porque Ananias era do caminho. Quando nós somos do caminho, nós cumprimos a ordem de Deus. Por mais difícil que seja, desafiadora. Eu imagino na estrada, no caminho da casa de Ananias até a casa de Judas. Mas como é que Deus faz isso comigo?
Como é que pode? Não pode, ele não pode ser transformado. Aquele homem matou tanta gente. Eu vi. A gente se esconde até para fazer um culto. Quando a gente ouve dizer, Saulo está para chegar, todo mundo se esconde. Jesus, como não pode? É ou não é isso? É a conversa nossa. Mas como é que Deus faz isso? Deus transforma um homem pecador, miserável, agressivo, violento, mau, perverso. E ele ainda vai pedir que eu vá orar por ele. Ananias foi orar por ele. Quando chega na casa de Judas, encontra o quê? A coisa mais impressionante da vida. Quando Deus coloca a mão na sua vida, Ele modifica. Se você nunca orou, você se rende e você ora. Paulo não era homem de oração, era homem de ação. Naquele dia, ao chegar na casa de Judas, Paulo estava orando. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder do Evangelho faz isso. Se você não crer, peça ao Senhor para ver o que você não está vendo. O poder de Deus, o poder do Evangelho, a transformação, a mudança. Se não houver mudança, não há salvação. Se não houver mudança, não há transformação pelo Espírito Santo. Pode haver convencimento, mas conversão não. E naquele dia aquele homem estava convertido. Eu imagino o que desculpe aqui. Eu imagino o que Ananias viu e olhou para Judas. Judas, não acredito. Não é assim que a gente faz? Até a gente tem que se repreender porque a gente diz não acredito. Se você está vendo agora Paulo ou Saulo está rendido aos pés de um homem de Deus. Está rendido em oração. Se começa a vida com Deus, se começa com oração. De joelhos. Se entregando. Aquela música, se você colocar seu coração nas mãos de Deus, Ele toma, Ele administra, Ele cura, Ele tira as dores, Ele tira as maldades, Ele faz tudo que você jamais imaginou. E ali Ananias estava vendo uma vida transformada. De um homem podre, miserável, ruim, perverso, violento, em um homem agora de joelhos, clamando aos céus, pedindo perdão pelos pecados que foram feitos ou realizados por ele. E quando nós fazemos isso, Deus age de tal forma que você fica impressionado. Deus agiu na vida de Saulo de tal forma que ele foi um homem mais conhecido ali naquela área. Agora não era um homem perseguidor, mas era um homem cheio da graça de Deus. Cheio da misericórdia de Deus. E ainda mais, ao fator dele agora ser um homem da graça de Deus, ele não estava isento do espinho. Agora ele ia provar o que ele fazia contra os outros. Agora ele estava provando. Quando ele começa Jesus, quando ele mergulha no Evangelho, quando ele conhece o Evangelho, quando ele começa a testemunhar, quando ele começa a falar de Jesus, quando as pessoas começam a se entregar a Jesus por causa deste homem, aí vem o que agora? A perseguição. E no texto da história que acabamos de ler, sim, Saulo, você vai ver o que é ser perseguido. Saulo, você vai ver o que é agora andar na cruz de Cristo. Você vai ver agora o que é ser o do caminho. Mas vale a pena. Vale a pena. Ele fez uma reclamação. Senhor, eu pensei que depois do Evangelho tudo seria maravilhoso. Todo mundo ia me aplaudir. Agora sou um homem transformado. Tenho um testemunho
poderoso que nenhum outro a gente encontra na Bíblia desta forma. Eu sou um homem, eu sou o tal. Aí diz a Bíblia, Saulo, baixe a bola. Quando Deus opera na nossa vida e quando há exatamente a operação de Deus, o poder de Deus na nossa vida, é o momento de se humilhar. E o texto é bem claro quando diz isso. Por que aconteceu o espinho na carne? Por que acontecem os espinhos na carne de um pastor, de uma ovelha, de um irmão, de uma irmã? Sabe por quê? Para que Deus se manifeste graciosamente na nossa vida. E para que não haja exatamente a vaidade humana. Saulo, não precisa mais você ser Saulo, agora você é Paulo. Saulo, você era vaidoso, você era comandante, todo mundo lhe respeitava, todo mundo lhe dava continência, todo mundo tinha medo de você. Agora no Evangelho, não, no Evangelho todos têm que render graças a Deus por você. A graça de Deus. Homem de oração. O texto diz que ele começou a vida em oração, na casa de Judas. Homem de oração. Por ele ter esse espinho na carne, um momento difícil na carne, um momento difícil na sua vida, ele não deixou a igreja, ele não deixou o evangelho, não voltou para o mundo do crime. Foi o que ele fez? Orou. Orou. Orou, e orou mais de uma vez. Diz a Bíblia que ele orou 3 vezes, e eu imagino como foi essa oração. 3 vezes, insistindo, Senhor, o Senhor me tira do mundo da perversidade, eu era comandante, agora estou lhe servindo, agora tenho um espinho na carne, como pode ser isso? Eu vou desistir. Tira esse espinho da carne, Senhor, da minha vida. Quantos espinhos na carne nós temos, irmãos, na nossa vida? Muitos, não é não? Tem uns que tem mais de um, do que 2, 3. E ele pede 3 vezes orando. E Deus disse para ele, não. Mas como não? O Senhor disse que quando eu orar, o Senhor responde. Ele diz, eu estou respondendo, não! Muitas vezes a resposta de Deus na nossa vida é não. Nós só queremos um sim o tempo todo. E Deus diz não. Mas não por quê, Senhor? Eu estou pedindo ao Senhor. Ele diz não, porque você está pedindo para se livrar de um espinho. Porque você está sendo egoísta. Eu quero falar com você, Paulo. Sabe o que é, Paulo? Agora você vai viver pela graça de Deus. Oh, Deus eterno. Agora a minha graça te basta. A minha graça. A graça nos capacita a enfrentar os espinhos. Teve uma pregação dessa que eu falhei na voz. E o irmão disse, pastor, quase me levanta ali para lhe dar água. Eu estou dizendo ao irmão, eu vou tomar água assim que você venha até aqui, tá bom? A graça me basta. A minha basta na sua vida. A graça de Deus, irmãos, basta na nossa vida. Nós queremos muitas coisas, mas Deus só quer dar uma coisa, a graça. Você sabe o que é a graça de Deus? Ela é eterna. O espinho é momentâneo. Tem uma inflamação, tem uma dorzinha, incomoda, mas é momentâneo. Você tira, acabou, cessou, nem se lembra mais dele. Mas a graça, ela é eterna. Você vai viver a vida toda com ela, debaixo dela, sobre ela, e espalhando a graça para as pessoas. Quando Deus fala, Paulo dizendo que a minha graça te basta, estava dizendo, Paulo, vou te usar para você falar às pessoas. Daqui a 2000 anos, a sua palavra será ouvida em igrejas, em locais, em púlpitos, em pregações, em palavras.
A minha graça te basta, Paulo, porque minha graça é eterna. A minha graça é a tônica da minha alma, ou da sua alma. É o ponto principal da nossa alma, a graça de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça. Estamos vivendo por causa da graça. Estamos cantando por causa da graça. A graça é um remédio para o corpo mais frágil que tiver. E fortifica, e edifica, e traz força, traz alegria. A minha graça te basta. A graça é a força que nos põe de pé quando nós estamos caindo. Você está caindo na vida espiritual, na fé? É espinho que está na carne? É coisa que lhe incomoda? Então, busque a graça de Deus, porque ela lhe trará vida. Palavra de Jesus a Paulo. Palavra de Jesus aos que estão no caminho. A graça traz poder, traz fortalecimento. A graça é a vida de Jesus em nossa vida. Paulo, eu sou seu Deus. E que a partir de agora, Paulo, sou eu que vou comandar a sua vida. Não será mais do seu jeito, será do meu jeito. E aí Deus começa a usar Paulo nas cidades, de cidade em cidade, pregando o evangelho, salvando vidas, transformando vidas, de cidade em cidade, fugindo, mas pregando o evangelho, se escondendo, mas pregando o evangelho. Eu estive na cidade de Tessalônica. Como Paulo é lembrado lá. Os irmãos de Tessalônica, fantásticos, no trabalho, no ministério de Paulo. Por quê? Por causa da graça de Jesus na vida de Paulo. Quando a graça de Jesus está em nós, aonde nós passarmos, deixamos pontos, marcas da graça de Jesus na vida daquelas pessoas. E não fica momentâneo, fica para a eternidade. Porque a graça é eterna. O consolo de Deus é eterno. Aí Deus fala a Paulo, Paulo, a minha graça é meu consolo. É a razão de você agora ter uma nova vida. Paulo se entregou. A partir de agora, Paulo era um homem diferente. Tudo por amor de Cristo Jesus. Ele disse isso. As perseguições que agora sofro, os momentos difíceis que agora passo, já recebi do Senhor a graça. Então vou pregar o evangelho e vou aprofundar a minha devoção com Deus. Minha devoção com Deus é importante. É uma profunda superação. É uma mudança de vida, porque agora a graça é que comanda a minha vida. Paulo não precisou mais orar sobre isso. Esse assunto estava encerrado. E aí ele fala, depois desses momentos, tudo posso naquele que me fortalece. A fortaleza de Paulo agora era a palavra do Senhor. Ele não perde nenhum momento. Já não sou eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim. Que diferença de Saulo para Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No final da sua vida, ele faz uma frase mais linda que nós conhecemos. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Estou envelhecido. Não posso mais fazer o que fiz. Eu estive nas cidades onde ele esteve. Gente, irmãos, é fantástico. Na cidade de Bereia, tem hoje é um colégio particular, onde tem uma área só em dedicação a Paulo. E ainda mais, as mensagens que ele pregou lá na cidade de Bereia e para aquelas regiões. Saulo, agora você é Paulo.
E como você é Paulo, agora graça me basta. Simão, você agora não é mais Simão, agora você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O antes é uma forma, o depois com Jesus é edificante. É espalhar o evangelho, é deixar marcas, nós chamamos de legados. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Ele encontrou esse amor em Jesus. O perdão, o recomeço de tudo. Paulo, a minha graça te basta, crente. A graça de Jesus basta na sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Você pode aplaudir o nosso Deus? A graça é suficiente. A graça de Jesus na nossa vida é edificante. E ela é eterna. Amém? E amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Você pode curvar a sua cabeça, nós vamos orar agora. Agradecendo a Deus, Senhor dos céus. Te agradecemos porque a tua graça nos alcançou. Nós estamos aqui porque a tua graça foi tão forte, tão poderosa, que nos trouxe para a casa de oração. Ó Deus, espalha essa graça na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, no meu esposo. Que o teu nome seja glorificado e eu possa dizer: eu e minha casa agora serviremos ao Senhor, porque a graça do Senhor está sobre nós. No nome de Jesus, amém.